Olá pessoal, tudo bem? Então nós vamos começar fazendo a correção do material Aprender Sempre. Ficou para vocês fazerem a página 3, 4 e 5. Então a primeira atividade, multiplicar e dividir, são as duas fichas, tá? Ficha 1, ficha 2. Ficha 1, multiplicar e dividir. Multiplicar é só começar. Analise as estratégias, formas de resolução utilizadas por 4 alunos para calcular a multiplicação de 122 por 13. Então, aqui nós temos 4 estratégias de multiplicação. A estratégia do Pedro, da Leila, do André e do Marcos. Na letra B, pede que vocês escolham a estratégia, então a forma de resolução que considerou mais fácil e descreva com suas palavras como fazer qualquer multiplicação por esse método. Então, qual que é a forma mais fácil que você acha? Então, aqui não tem certo nem errado, então depende de qual forma que você achou mais fácil. Eu acho mais fácil a do Pedro. Então, eu costumo multiplicar primeiro a unidade. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 1, 3. Coloco um sinalzinho de mais, porque eu vou multiplicar a dezena. 1 vezes 2, 1 vezes 2, 1 vezes 1. E somo o resultado da minha multiplicação. 6, 6 mais 2, 8. 3 mais 2, 5. E o 1. 1586. Então, para mim, é mais fácil a estratégia, o modo de fazer do Pedro. Então, cada um vai ter uma forma diferente. Ficha 2, cálculos com a divisão. As divisões propostas nos quadros 1 e 2 a seguir são exatas. Preencha os quadros pensando em uma maneira de não gastar muito tempo fazendo continhas. Quadro 1. Dividendo, divisor, quociente. Quociente é o resultado da minha divisão. Dividendo, divisor, quociente. 6 dividido por 3 dá 2. Por quê? Porque 2 vezes 3 dá 6. Então, se eu quero tirar a prova real, ver se a minha conta está certa, quociente vezes divisor tem que dar o meu dividendo. 12 dividido por 6, 2. 24 dividido por 12, 2. 48 dividido por 24, 2. Observe os números no quadro 1. Compare os números na coluna dos dividendos de uma linha para outra. O que você percebeu? E com os números na coluna dos divisores? Então vamos lá. O que acontece com a coluna dos dividendos? O que eu posso observar na coluna dos dividendos é que de um número para outro o número dobrou. E na coluna dos divisores o número também dobrou. Se multiplicarmos o dividendo 6 por 5 e o divisor 3 por 5 e dividirmos os resultados, qual será o quociente? Explique. Dividendo 6 multiplicado por 5 dá 30. Divisor 3 multiplicado por 5 dá 15. Se eu dividir os dois quocientes, qual quociente vai me dar? Quociente 2. Então, o mesmo quociente da operação. Não mudou nada. Por quê? Porque eu multipliquei os 2 por 5. Então, não alterou. Se eu tivesse multiplicado por números diferentes, aí sim. Então, eu fiz 5 vezes o 6, 5 vezes o 3, não modificou nada. Se eu tivesse feito 5 vezes o 6, 4 vezes o 3, daria um quociente diferente. Mas eu fiz o quíntuplo dos dois números, então não mexeu no meu quociente. Página 4. Quadro 2. Dividendo, divisor.
Quociente: 6 dividido por 3, 2. 12 dividido por 3, 4. 18 dividido por 3, 6. 24 dividido por 3, 8. 30 dividido por 3, 10. O que aconteceu com o meu dividendo? Ele foi aumentando de 6 em 6. Meu divisor é 3 em todos os casos. Ele permaneceu constante. Meu quociente foi aumentando de 2 em 2. Então, eu vou comparar o que aconteceu. Compare os números da coluna dos dividendos de uma linha a outra. O que você percebe? E o que acontece com os que são divisores? Então, vamos lá. Dividendo, uma sequência de 6 em 6. 6, 12, 18, 24, 30. Ele foi aumentando de 6 em 6. Coluna dos divisores. O divisor é 3 em todos os casos. Ele ficou constante. É o mesmo. Se multiplicarmos o dividendo 6 por 10 e não alterarmos o divisor 3 nessa nova divisão, qual será o quociente? Explique. Dividendo 6, vou multiplicar por 10, vai dar 60. Se nós não alterarmos o divisor, qual vai ser o quociente na nova divisão? 60 dividido por 3, 20. O que aconteceu aqui? Não alterei o divisor, mesmo porque ele permanece constante. Dividendo 60, quociente 20. Com certeza, ele vai continuar aumentando de 2 em 2. Meu dividendo também, ele deve ter aumentado de 6 em 6. Não mexi no divisor. Por que eu não mexi no divisor? Porque meu divisor, ele era constante. Ele permaneceu em todos os casos 3. Ok? B. Descubra um erro em cada uma das divisões a seguir. Então, as duas, se é para eu descobrir um erro, então já me diz que elas estão erradas. Vamos descobrir por quê? Essa deu 28, essa deu 1. Vamos ver se elas estão corretas? 28 e 1. Vamos lá? 2.912 dividido por 14. Quantas vezes o 14 cabe dentro do 29? 2 vezes? 2 vezes 14 é 28. Para 29, sobra 1. Vou abaixar o 1. Então, nessa linha, eu abaixei uma casa. 11 não dá para dividir por 14, porque 11 é menor que 14. Só que nessa linha eu já abaixei uma casa. Eu não poderia abaixar outra casa. Para eu baixar outra casa, eu tenho que colocar um 0 aqui. Ele que vai permitir que eu baixe 2 casas na mesma linha. Agora sim, 8 vezes 14, 112. Para 112, nada. Então, estava errado. Por quê? Eu não pedi permissão para baixar 2 casas na mesma linha. Sempre que eu for baixar 2 casas na mesma linha, eu tenho que colocar um 0. 97 dividido por 9. 1 vez 9, 9. Para 9, nada. Baixa 7. 7 dá para dividir por 9? Não. Tem mais alguma casa para eu abaixar nessa linha também? Não. Eu vou ter que colocar uma casa de fora. Para eu colocar uma casa de fora e continuar a conta, é 0 e vírgula. Então, eu ponho 0 e vírgula para colocar uma casa de fora. Aí sim, eu posso continuar a conta. Quantas vezes o 9 cabe dentro dos 70? Quantas vezes o 9 cabe dentro dos 70?
7 vezes o 9, 63. Para 77. Já coloquei o 0 e o vírgula, agora posso colocar outra casa sem problema nenhum. 7, 7, 7, vai dar uma dízima periódica. Então, nesse roteiro, nós paramos na atividade 1. Próximo roteiro, nós vamos dar sequência nas outras atividades. Ok? Até a próxima, pessoal!